Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar a nossa leitura bíblica. Estamos lendo o livro de Reis, com histórias que se repetem também no livro de Crônicas, onde aqui fala uma parte, lá fala alguns outros acontecimentos, como nós lemos no final de cada capítulo praticamente, que sempre uma história estarmente contada também no livro dos reis, enfim. Então, em Crônicas tem bastante informações. Mas olha aqui então, dando continuidade à nossa leitura bíblica, 1 Reis 16 diz assim: Então a palavra do Senhor contra Baasa veio a Jeú, filho de Hanani. Eu levantei do pó e eu tornei líder de Israel, o meu povo. Mas você andou nos caminhos de Jeroboão e fez o meu povo pecar e provocar a minha ira por causa dos pecados deles. Por isso estou na iminência de destruir Baasa e a sua família, fazendo a ela o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate. Cães comerão os da família de Baasa que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Olha só como é forte essas palavras que foi dita ao rei Jeroboão, ao rei Baasa. Deus disse: Eu levantei você do povo, homens que não eram ninguém, e Deus o exalta, Deus o prospera, Deus o liberta, Deus dá a vitória e resposta. Mas, e aí como aqui está escrito no versículo 5, os demais acontecimentos do reinado de Baasa, seus atos e as suas realizações estão escritos nos livros do registro histórico dos reis de Israel. Baasa descansou com seus antepassados e foi sepultado em Tirza, e seu filho Elá foi o seu sucessor. E a palavra do Senhor veio por meio do profeta Jeú, filho de Hanani, a Baasa e a sua família, por terem feito o que o Senhor reprova, provocando a sua ira, tornando-se como a família de Jeroboão, e também porque Baasa destruiu a família de Jeroboão. E aí então, no versículo 8, no 26º ano do reinado de Asa, rei de Judá, então aqui faz uma comparação de um rei de Israel com o que estava nas mãos de Jeroboão, que realmente houve essa divisão. Então assim a Bíblia se refere, dando uma direção. No 26º ano de reinado de Asa, o rei de Judá, Elá, filho de Baasa, tornou-se rei de Israel e reinou 2 anos em Tirza. Zenri e um dos seus oficiais que comandavam metade dos seus carros de guerra conspirou contra ele. Ela estava em Tirza aquela ocasião, embriagando-se na casa de Arsa, o encarregado do palácio de Tirza. Ziri então entrou, feriu e matou no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, e foi o seu sucessor. Assim começou a reinar logo que se assentou no trono, eliminou toda a família de Baasa, não poupou uma só pessoa do sexo masculino, fosse parente ou amigo. Assim Zenri destruiu toda a família de Baasa, de acordo com a palavra do Senhor, que o profeta Jeú dissera contra Baasa, e por causa de todos os pecados que este e o seu filho Elá haviam cometido, e levando Israel a cometer, pois com os seus ídolos inúteis provocaram a ira do Senhor, o Deus de Israel. E os demais acontecimentos do reinado de Elá e tudo o que fez estão escritos nos registros históricos do rei de Israel. Então, no 27º ano do reinado de Asa, rei de Judá, Ziri reinou 7 dias em Tirza. 7 dias. O exército estava acampado perto da cidade da Filistéia de Gibeton, quando os acampados souberam que Ziri estava ali conspirado contra o rei e o tinha assassinado no mesmo dia, ali no acampamento, e proclamaram Onri, o comandante do exército, rei sobre Israel. Então Ori e todo o seu exército saíram de Gibeton e sitiaram Tirza. E quando Ziri viu que a cidade tinha sido tomada, entrou na cidadela do palácio real, a incendiou o palácio em torno de si e morreu, tudo por causa dos pecados que ele havia cometido, fazendo o que o Senhor reprova e andando nos caminhos de Jeroboão e no pecado que ele tinha cometido, levado Israel também a cometer os mesmos pecados. E os demais acontecimentos do reinado de Ziri e a rebelião que liderou estão escritos no registro histórico dos reis de Israel. Então, ele apenas reinou 7 dias. Então, o povo, no 21 de Israel, dividiu-se em 2 facções.
metade apoiava Tibni, filho de Ginate, para fazê-lo rei, e a outra metade apoiava Omri. Mas os seguidores de Ori rebelaram-se os mais fortes do que os de Tibni, filho de Ginate. E aconteceu que Tibni morreu e Ori tornou-se rei. No 31º ano do reinado de Asa, o rei de Judá, então faz essa comparação com Asa, porque Asa reinou mais de 40 anos, se eu não me engano. Omri tornou-se rei de Israel e reinou 12 anos, 6 deles em Tirza, porque por 70 quilos de prata ele comprou de Semer a colina de Samaria, onde construiu uma cidade, a qual chamou Samaria, por causa de Semer, o nome do antigo proprietário da colina. Orim, porém, fez o que o Senhor reprova, e pecou mais do que todos os que reinaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, no pecado que ele tinha levado Israel a cometer, e assim, com os seus ídolos inúteis, provocou também a ira do Senhor, o Deus de Israel. Olha só como esses reis, esses reinados, sempre se rebelavam contra Deus, fazendo aquilo que o Senhor reprova, sendo essa idolatria sobre Israel, né? Porque a idolatria, na verdade, é um ídolo que é erguido e é um trabalho que é feito através desse ídolo, não é feito ao próprio Deus. Tudo que se faz, tudo que se venera é para o ídolo, né? Para aquilo que foi levantado e não para o Senhor que os levantou, como que é realmente a diferença. Deus levanta, Deus dá a vitória e vão honrar a outras questões, enfim. Então, os demais acontecimentos do reinado de Uri, seus atos e suas realizações, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Uri descansou com os seus antepassados e foi também sepultado em Samaria, e seu filho Acabe foi o seu sucessor. Então Acabe também tem uma história muito bacana com o próprio Elias, enfim, essa história, onde também Acabe também se permitiu ser roubado, ser saqueado, virando um rei idólatra, enfim. Então, no 38º do reinado de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Ori, tornou-se rei de Israel e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro antes dele. Ele sempre está piorando. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, mas também se casou com Jezabel, filho de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. E no templo de Baal, que ele mesmo tinha construído em Samaria, Acabe ergueu um altar para Baal. Fez também um poste sagrado. Ele provocou a ira do Senhor, seu Deus, de Israel, mais do que todos os reis de Israel antes dele. E durante seu reinado, Riel de Betel reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa da vida do seu filho mais velho, Abirão, e instalou as suas portas à custa da vida do outro filho mais novo, o Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha falado por meio de Josué, filho de Nun. Então muitas palavras foram reveladas, as profecias foram feitas, muitos ouviram, outros não. O próprio Salomão, dando sabedoria, tudo começou ali, o pecado começou a vir através da idolatria do próprio Salomão, a divisão que houve sobre os reinos. Tem lá no passado também a questão de muitas outras tribos que se contaminaram, como nós lemos em Juízes, enfim. E é algo que eu sempre falo, a história sempre se repete, só muda os personagens. No dia de hoje, a mesma coisa acontece, as pessoas elas acabam deixando se envolver com aquilo que é o pecado, o erro, o engano, vão se enganando, vão se iludindo com as questões deste mundo e deixando Deus em segundo, terceiro, quarto, até de repente o último lugar na sua própria vida. Então, não precisamos apenas crer que Deus, Ele é poderoso, não que você tem que crer porque eu estou falando, mas porque Deus deseja que assim você o faça, que você creia, que você o confie, que você se entregue, que você renuncie a Deus por amor a Ele. Enquanto mais você então cultuar a Deus, o Deus vivo, o Deus ao qual te formou, o Deus ao qual realmente deu a você toda a capacidade de você poder estar hoje aí ouvindo, você poder estar hoje orando, clamando, buscando, se entregando, renunciando. E assim, tudo que Deus faz é bom. Então nós precisamos estar muito atentos a isso, para que não sejamos roubados, sejamos saqueados, envergonhados, mas que sejamos transformados dia após dia pela sua palavra e assim pelo teu poder. Amém? Em nome de Jesus. Então aqui encerramos o 16, onde Acabe
ele foi levantado para poder reinar sobre Israel, e assim ele fez mais do que os outros. Ele não apenas achou que tinha importância cometer os mesmos erros de Jeroboão, mas também casou com Jezabel, a filha de um chamado Etibal, rei dos Sidônios, e também passou a prestar culto a Baal e adorá-lo. Então ele já fez mais do que os demais. Sempre um foi feito um pouquinho pior, mas ele fez além. Então vamos estar vendo essa história nos próximos capítulos, enfim, aqui de 1 Reis. E com certeza Deus sempre há de nos dar muito mais direções de palavras, de conhecimento e sabedoria. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos interceder a nosso Deus por nós mesmos, pela humanidade, pela sociedade, enfim, pelas pessoas que nós amamos, até os próprios inimigos, como diz a Bíblia. Nós temos que orar pelos nossos próprios inimigos e que Deus há de nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Amém? Em nome de Jesus. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por este momento, essa grande oportunidade, esse privilégio, que a tua presença ela fale fortemente em minha alma, fortemente em meu coração, e que nada, meu Pai, possa nos impedir de chegar ao lugar desejado, mas sejamos agraciados, recompensados, transformados, meu Pai, pela tua palavra, pelo teu poder, que possamos ter esse temor, meu Pai, como diz a tua palavra, ser homens e mulheres, meu Pai, que bem te temem ao Senhor, que faça a sua vontade, que faça o teu querer, porque nós oramos para que seja feita sempre a sua vontade. Assim nos ensinou, meu Pai, nessa oração, e muitas vezes nós repetimos isso de forma tão enfática, meu Pai, mas a nossa vontade geralmente é o que mais prevalece e não do Senhor. Então que o Senhor venha nos honrar de forma especial, que possamos libertar de nós mesmos, meu Deus, da nossa carne que tanto nos escraviza, sentimentos, pensamentos, medos, angústias, o nosso antepassado, rituais, culturas, enfim, meu Pai, que possamos ter um novo entendimento, uma nova revelação e fazer aquilo que agrada a Ti ainda muito mais. Eu peço essa bênção e eu dou a minha bênção sempre com a certeza, meu Pai, da resposta, da vitória dos milagres sobre as nossas vidas sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe muito e prospere muito, que você veja essa glória sobre a sua casa, sobre a sua família, sempre, sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. O que precisar, pode contar conosco sempre, nossas mensagens, orações, em nome do Filho amado, Senhor Jesus. Deus abençoe. Fica com Deus.